Olá, companheiras e companheiros do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, companheiro Ivair, companheira Bia, todos os nossos queridos companheiros de trabalho, de convivência dessa casa querida. Estamos mais uma vez reunidos para mais uma oportunidade de estudo e de convivência fraternal, mesmo que remotamente, de convivência fraternal. Quero agradecer muitíssimo a oportunidade, dizer que hoje estou muito feliz porque falaremos de parábola, de uma parábola do nosso querido Mestre Jesus, a parábola dos talentos. E particularmente para mim, o estudo das parábolas é muito empolgante, porque Jesus, como espírito puro que é e que já era há muito tempo, à sua época, trouxe ensinamentos de uma forma de fácil compreensão, contendo um profundo ensinamento moral através desse seu método didático, pedagógico, que são as parábolas. Então, muito interessante, uma mensagem para mim muito marcante, muito que considero muito útil, e o estudo das parábolas, investigando o seu fundo, os ensinamentos contidos nelas, a investigação e o achar desses ensinamentos, para mim particularmente, é bem prazeroso, bem interessante. Hoje temos então a parábola dos talentos, que está contida na obra kardeciana, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, é o item 6, que nós tentaremos aprofundar nesse estudo de hoje. Antes que comecemos a investigação ou aprofundamento dessa parábola, o nosso estudo propriamente dito, gostaria de fazer uma leitura de ambientação e a nossa prece de início de trabalhos. Eu escolhi como leitura para esse nosso encontro o prefácio da mesma obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Mensagem essa assinada pelo Espírito de Verdade, prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo. Com essa bela, profunda e motivante mensagem, queremos muitíssimo, Jesus, te agradecer por essa oportunidade, por esse encontro, por esse momento, pelos meios que temos, Jesus, hoje, nesse nosso lindo planeta azul, ainda de expiações e provas, por esse meio tecnológico, da gravação, da divulgação, da propagação também por essa ferramenta, Mestre querido, do teu Evangelho de amor, da tua santa doutrina espírita. Queremos te agradecer pela oportunidade de estudo, de reflexão, em conjunto, de convivência fraternal, mesmo que remotamente.
Sabemos que quando corações e mentes estão unidas em comunhão de sentimentos, de pensamentos, muito se pode criar, conquistar no bem a partir disso. Guia-nos, Mestre, te pedimos com humildade por esse estudo e pelas nossas vidas, ao bom entendimento, à boa compreensão, à assimilação e, sobretudo, à prática dos teus ensinamentos. Mais uma vez, muito te agradecemos, amigo querido. Então, companheiras e companheiros, como disse, temos hoje Parábola dos Talentos. Está no capítulo 16, item 6 dessa citada obra, O Evangelho segundo o Espiritismo. Pretendo brevemente ler essa passagem, anotada pelo evangelista Mateus, e para que nós possamos aprofundá-la parte a parte e refletir em conjunto. Diz o seguinte: essa é uma passagem que está lá no livro de Mateus, no seu capítulo 25, entre os versículos 14 a 30. Diz o seguinte: o Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 talentos a outro, e mais 1 talento a outro ainda, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou mais 5 outros. O que recebera 2 talentos, ganhou, do mesmo modo, outros tantos. Ganhou outros 2, Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo, do seu senhor, Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e o chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: Bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e que colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei, e que colho onde nada pus, devias pôr meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento, o Senhor continua dizendo, Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele, e deem-no ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens, ficarão com muitos bens,
Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Conforme disse, anotado pelo evangelista Mateus, no seu capítulo 25, versículos 14 a 30. Então, companheiro, Jesus, com a sua forma de ensinamento àquela época, sempre muito enfática, sempre muito marcante, digamos assim, né? Jesus tem uma linguagem, às vezes, pelas parábolas dura, né? Uma linguagem aparentemente rigorosa, severa, mas porque ele sabia que esta mensagem, como revelação de Deus, né? Ele como o governante espiritual do planeta Terra, o representante direto de Deus para esse planeta, ele precisava deixar uma mensagem perene, uma mensagem eterna de educação em relação às coisas e causas divinas, às coisas de Deus. E para nós, espíritos encarnados na Terra naquele tempo, há 2000 anos atrás, ainda muito imperfeitos, muito carentes de não só de progresso intelectual, mas especialmente de progresso moral, se somos até hoje, companheiras e companheiros, tão carentes, né, de progresso moral e até de intelectual também, quiçá há 2000 anos atrás, quando tínhamos muito menos progresso ainda. Então ele precisava usar uma linguagem marcante, uma linguagem que causasse impressões, que nos impressionasse no sentido educativo da palavra impressionar, né? No sentido útil dessa palavra, no sentido construtivo. Então ele usa essa linguagem marcante que causa impressão, né? Que aparentemente parece severa, rigorosa, mas que na verdade tem um fundo educativo para o nosso bem, que nós iremos nos debruçar agora sobre esse aprofundamento desse ensinamento de Jesus. Para nós fica claro que as 4 colocações de Jesus, porque a parábola, pessoal, é uma história, né? Uma história fictícia, né? Uma história que usa de personagens. Jesus se utiliza de personagens daquela época, de hábitos, de costumes daquela época, como um ótimo professor, como um excelente professor que traz um ensinamento que às vezes pode ser complexo, mas ele consegue simplificar esse ensinamento para que todos possam compreender e compreender eternamente, desde há 2000 anos atrás e para sempre, porque é uma revelação de Deus. Então, como excelente professor, ele se utiliza de elementos, de linguagem, de exemplos, de costumes, de personagens da época, para criar uma história, e uma história que tem fundo moral, tem um ensinamento de moralidade, ou seja, um ensinamento para o bem, para a prática do bem, para a felicidade de todos. Se nós quiséssemos dizer até um ensinamento com fundo ético, a gente também poderia falar isso. A parábola é isso. Então, dentro dessa história, os personagens e elementos que ele se utiliza, dentre esses personagens e elementos que ele se utiliza, eu gostaria de destacar 4. O Senhor, né, o amo, os servidores, o espaço de tempo decorrido entre essa saída, essa viagem, né, do amo e o seu retorno, e os talentos. O servidor fica claro para o Senhor fica claro para a gente que é Deus, né, que é o nosso Criador, nosso Pai de amor eterno. Os servidores somos nós, suas criaturas humanas. Os talentos, nesse caso aqui da tradução, apesar de alguns estudiosos colocarem ser uma coisa, outros colocarem ser outra, eu vou ficar com a tradução aqui contida na obra kardeciana e que a gente encontra em muitos outros livros, né, religiosos, inclusive na própria Bíblia, sendo como dinheiro, né, como um valor monetário, como dinheiro. Então, o talento a gente pode entender aqui como dinheiro. E esse espaço decorrido entre a saída, a viagem, né, quando ele fala que o Senhor
vai fazer longa viagem para fora do país. Esse espaço decorrido entre a viagem do Senhor e o seu retorno, a gente pode entender que é uma encarnação, é o tempo de uma encarnação. Então fica mais fácil da gente entender a parábola já por esses 4 personagens ou elementos que Jesus nos apresenta nessa história educativa proposta por ele. Então, dessa forma, e quando ele fala que vai fazer longa viagem para fora do país, isso daí ele já começa a parábola dizendo da necessidade da nossa responsabilidade, né? Que Deus, como se ele dissesse, Deus está vinculado a nós, não necessariamente ao nosso lado o tempo todo. Ele nos fornece talentos, ele nos dá a possibilidade da encarnação, mas ele não fica nos guiando, nos pegando pela mão o tempo todo, dizendo o que nós precisamos fazer. Ele nos dá a oportunidade de reencarnar, nos dá os instrumentos, as possibilidades para que nós façamos isso, né? Para que nós passemos bem pela encarnação. E aí faltou uma explicação sobre talento, que talento aqui, apesar de ser dinheiro, a gente entende como todas essas possibilidades reencarnatórias, né? Não só o dinheiro, não só as posses, não só os bens, mas a possibilidade de raciocinar, de usar a inteligência, a saúde do corpo, os empregos, as pessoas que reencarnam conosco, que nos ajudam, que nos orientam, que nos suportam, nossos familiares ou não, amigos, companheiros de trabalho, dos nossos locais de estudo, da casa espírita, acesso à doutrina espírita, acesso ao evangelho, enfim, todas as possibilidades que Deus nos dá, nos oferece, nos oportuniza na reencarnação, inclusive as provas, as dificuldades, as vicissitudes que vivemos, para que nos melhoremos, para que consigamos conquistar ainda mais esse nosso chamado progresso intelecto-moral. Então, tudo que Deus nos oferece para a nossa felicidade, para o nosso progresso, são esses talentos aqui. Então, quando ele fala que esse Senhor vai fazer longa viagem para um país distante, já está aí a mensagem da responsabilidade. Deus nos permite reencarnar, nos dá os instrumentos para que nós passemos bem e aproveitemos bem essa reencarnação, que são os talentos, e não fica ali do nosso lado o tempo todo. Existe aqui uma mensagem como se que dá a impressão de distanciamento, né? Não é aquele pai, Deus não é aquele pai que fica o tempo todo controlando, não. Ele confia nos seus filhos, então ele dá os instrumentos necessários e deixa a gente trabalhar. Obviamente que dentro desses instrumentos necessários também estão os nossos anjos guardiães ou guias espirituais, os benfeitores da espiritualidade que nos inspiram bons pensamentos, boas sugestões, que nos ajudam também nesse sentido. Ele não fica o tempo todo colado na gente, até porque Deus está trabalhando o tempo todo, né? Certamente ele tem muitos outros afazeres do que ficar o tempo todo tutelando diretamente as suas criaturas. Ele tem um universo inteiro para gerir, para gerenciar, né? Para administrar, e ele continua criando, né? Deus cria incessantemente. Então, ele nos dá a responsabilidade sobre as nossas atitudes, né? E ele fala assim, esse Senhor ele vai fazer longa viagem e nos entrega os seus bens. O Senhor entrega os seus bens aos servidores. Olha que interessante, de novo a mensagem da responsabilidade. É como se Deus falasse para a gente, filhos e filhas, tome aqui o que eu tenho de valioso. E o que eu tenho de valioso é para a sua própria felicidade, que são os talentos, né? O que ele tem de valioso, esses bens colocados na parábola. Mas depende do trabalho de vocês fazer isso se multiplicar. Ou seja, depende do trabalho de vocês a conquista da sua própria felicidade. Desde o início da parábola, quando ele fala, o Senhor faz longa viagem fora do seu país, ou seja, mensagem de distanciamento, dizendo, sejam responsáveis, agora está por conta de vocês, façam a sua parte. E quando ele fala que o servidor entregou, o Senhor entregou seus bens aos servidores, mais uma vez,
uma mensagem de responsabilidade. Olha, estou entregando os meus bens, sejam responsáveis com eles. Porque, além de serem meus, ou seja, eu estou emprestando para vocês, isso é para a própria felicidade de vocês. Façam bom uso desses bens. A mensagem, desde o início da parábola, sobre responsabilidade. Cada um precisa assumir responsabilidade sobre as suas atitudes. Assumir responsabilidade, se esforçar, trabalhar, porque inevitavelmente será feliz. Olha que coisa simples, óbvia, justa e bendita da parte de Deus, né? Deus dá para a gente a oportunidade, pelo nosso próprio esforço, pela assunção, por nós assumirmos a nossa própria responsabilidade, a oportunidade de sermos felizes. Olha que Pai amoroso, que Pai justo, que Pai soberanamente bom é Deus, não é verdade? E ele continua, que ele deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e mais 1 talento para um terceiro servidor. Segundo, a cada um ele deu talentos segundo a sua capacidade, ou seja, segundo a capacidade individual. E aí, o que ganha 5 talentos é aquele companheiro mais adiantado em relação ao progresso intelecto-moral. É aquele que tem capacidade de assumir mais responsabilidades. São espíritos que nós poderíamos dizer, por exemplo, como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e tantos outros das fileiras espíritas. São espíritos fora das fileiras espíritas, por exemplo, como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, o nosso querido Papa Francisco, Mahatma Gandhi e tantos outros companheiros de trabalho que, de forma extremamente útil, souberam ganhar os 5 talentos e multiplicar esses 5 talentos, como na parábola. Os dos 2 talentos são indivíduos não tão adiantados, mas que se esforçam, que têm já alguma consciência da necessidade do trabalho no bem, de assunção de responsabilidade, do esforço individual para se superarem, para angariarem mais progresso intelecto-moral, para se fazerem bem e fazerem bem para a sociedade imediatamente que os cerca. E o que ganha um talento e que enterra o seu talento, ou seja, que perde a oportunidade de usar as bênçãos de Deus dada a ele na reencarnação, porque ele enterra, ele perde tempo, ele perde oportunidade, ele faz mau uso do seu livre-arbítrio, que é essa capacidade bendita que Deus nos dá de escolher, de fazer escolhas, a gente pode fazer boas ou más escolhas. Esse servo é aquele servo, como diz a parábola, né? Como diz o mesmo Senhor, é o servo preguiçoso, é aquele que enterra todas as capacidades benditas que Deus dá para ele, de acordo com as suas próprias capacidades, né? Dá a ele durante uma encarnação. Ou seja, é um indivíduo como nós, né? Ainda extremamente imperfeito, espírito de terceira ordem, de acordo com a escala espírita, né? A escala que caracteriza o nível de progresso ou de aperfeiçoamento dos espíritos, né? Contida já em O Livro dos Espíritos, essa chamada escala espírita. São espíritos como nós, imperfeitos, e que muitas vezes em suas encarnações desperdiçam a oportunidade de trabalho, de tempo, de todas essas dádivas que Deus oferece para nós em cada encarnação, né? Então, Deus nos dá esses talentos, essas oportunidades de acordo com as nossas capacidades, aquilo que a gente tem capacidade de administrar numa encarnação. Ele não dá mais do que a gente possa suportar, ele não dá mais do que a gente possa administrar, do que a gente possa gerenciar de capacidades, de oportunidades, de provas, de necessidade de aprendizado numa encarnação. Ele dá de acordo com as nossas capacidades.
E muitas vezes nós, espíritos imperfeitos, enterramos essas nossas possibilidades. Durante uma vida toda perdemos um tempo enorme. Vivemos muito voltados para o que é material, para o que é do mundo, para o que é extremamente terreno, e esquecemos das coisas principais, que são as coisas vinculadas ao mundo espiritual, as coisas vinculadas a Deus, as coisas vinculadas ao nosso próprio progresso, intelecto, moral, e, obviamente, a caridade, ao auxílio de progresso também daqueles que nos cercam. Muitas vezes enterramos esses nossos talentos, isso que nos foi dado como dádiva, aliás, como empréstimo de Deus para nós a cada encarnação. Então, na passagem, ele fala, né? Passado longo tempo, ou seja, no final de uma vida, no final de uma encarnação, nós temos a avaliação do que nós fizemos, né? Quando ele diz aqui, o Senhor voltou e os chamou a contas. Ou seja, ao final de cada encarnação, as leis de Deus nos impõem, no bom sentido da palavra impor, no sentido educativo, construtivo, as leis de Deus nos impõem avaliação, nos impõem balanço, nos impõem avaliação daquilo que fizemos, de bom ou de ruim, que é o que ele faz aqui com os seus servidores esse ano, né? Na representação de Deus. As leis divinas nos colocam frente a uma necessidade de reconhecermos onde acertamos, onde erramos, onde precisamos melhorar, do que precisamos nos arrepender, do que precisamos reconhecer que erramos, do que nos felicitamos ao perceber que acertamos também, porque acertamos, óbvio, né? E do que precisamos expiar nas próximas vidas, nas próximas encarnações. Expiar significa assumir as consequências das faltas, né? E passar por estímulos difíceis, por situações difíceis, trabalhosas, muitas vezes doloridas, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista moral, nas próximas encarnações. Então, Deus, que é esse representado aqui na parábola por esse Senhor, chama os seus servidores, que somos nós, chama às contas, mas não no sentido de ameaçar, no sentido vingativo, no sentido punitivo, me utilizando do peso da palavra punição, né? Apenas de forma a causar impressão de entendimento, mas num sentido educativo. Então, ele fala assim, para o que ganhou 5 talentos e multiplicou ganhando mais 5, ou seja, é o indivíduo que recebeu uma missão grande, né? Recebeu uma missão muito importante, de muitas responsabilidades e conseguiu cumprir bem a sua missão. São esses espíritos já muito adiantados, né? Até espíritos puros também, como Jesus, né? Que recebem uma missão extremamente importante para o planeta, para aquela encarnação, e conseguem multiplicar esses talentos dados, né, fazendo muitos benefícios aos que os cercam, aos seus semelhantes. É esse que ganhou os 5 talentos, né? Quando ele apresenta os outros 5 talentos para o seu amo diz, servidor bom e fiel, ou seja, ele foi fiel àquilo proposto, né? Ele é um bom servidor. Pois que foste fiel em pouca coisa, ou seja, o pouca coisa aqui que Deus nos dá, ele só dá de acordo com a nossa capacidade. Deus nunca dá demais para a gente. Deus dá um pouquinho a cada encarnação, só o que a gente pode suportar. Às vezes a gente pode achar que está pesado demais, né? Mas Deus é justo, é soberanamente justo e bom, que ele dá um pouquinho a cada encarnação, só o que a gente pode suportar realmente. Como ele fala que até para o que ganhou mais responsabilidade, mas como que tem mais capacidade, o de 5 talentos, né? Porque é dado de acordo com a capacidade individual, como está escrito na própria parábola, senão Deus não seria justo. Como ele dá de acordo com a capacidade daquele de 5 talentos, ele diz,
pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Porque ele agora está mais capaz. Ele usou bem os talentos dados e progrediu, multiplicou esses talentos, dobrou de 5, ele ganhou mais 5, né? Compartilha da alegria do teu Senhor, ou seja, vem junto comigo, continua, melhor dizendo, né? Junto comigo, porque você fez o que era necessário para você ser feliz. Você tem um merecimento do seu próprio esforço, da sua conquista individual. Compartilha desta felicidade, porque você, dessa forma, continua caminhando nas trilhas de Deus. É como se Deus falasse assim para a gente. E da mesma forma ele coloca para o que recebeu 2 talentos e multiplicou por mais 2, né? E o servo de 1 talento só, o que ele chama de servo mau e preguiçoso, diz: como eu te temia, Senhor, eu escondi o teu talento na terra. Ou seja, aquela nossa desculpa, muitas vezes hipócrita, né? Eu tenho medo, eu temo a Deus, né? Então eu não posso fazer tal coisa, tal outra. Mas na verdade é uma desculpa hipócrita que está escondendo ou querendo esconder, né? A nossa preguiça, a nossa indolência, a nossa má vontade, a nossa indisposição preguiçosa de se esforçar, de trabalhar, de ter boa vontade no bem, de construir, de fazer por nós mesmos e pelos demais, de estudar, de querer identificar as nossas más tendências, as nossas imperfeições e, consequentemente, de querer se melhorar, né? Então ele diz: como te temia, escondi o teu talento na terra. Perdeu uma oportunidade, né? E o amo aqui na parábola diz: servidor mau e preguiçoso, ou seja, não quis trabalhar e não fez o bem, não quis se esforçar e não construiu pelo seu semelhante e por você mesmo. E aí diz, né? Dar-se aqui uma linguagem que parece severa, que parece rigorosa da parte de Jesus, mas como dissemos anteriormente, é para causar a impressão, né? Para nos impressionar no sentido educativo da palavra impressionar, desde aquela época, né? Ele fala assim: dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Tirar-se-lhe-á mesmo que pareça ter, daquele servo mau e preguiçoso. Ou seja, parece injusto, né? Mas o que já tem e vai ganhar mais, ele tem por conquista dele. Ele tem por esforço dele, né? E ele recebeu algo que não é dele, recebeu algo de Deus, né? Ou seja, são os empréstimos que Deus nos dá, que são os talentos, durante a encarnação. Como o nosso próprio corpo, por exemplo, também, né? São os empréstimos que Deus nos oferece para a nossa própria felicidade, mas ele nos oferece empréstimo e deseja que nós trabalhemos, que nós nos esforcemos. Então, aquele que já tem e ganhou mais ainda pelo seu próprio esforço, é justo que ele tenha. E o que é dado a ele é o reconhecimento também de Deus. É o mérito, é a sua conquista individual pelo seu próprio trabalho. E o que é tirado daquele que acha que tem, por que acha que tem? Porque não é dele. Os empréstimos dados por Deus são de Deus, né? Mas ele nos empresta para que nós conquistemos a nossa própria felicidade. Então, será tirado desse temporariamente, né? E aí a gente precisa entender essa linguagem de Jesus, através da revelação espírita, que é a revelação de Jesus também, né? A revelação de Deus via Jesus nesse planeta. Será retirado temporariamente o que acha que tem. Por que acha que tem? Porque não é dele. Os talentos são empréstimos de Deus para nós. E esse servidor, que ele chama aqui também, e seja esse servidor inútil, ou seja, ele não teve utilidade, ele foi preguiçoso, ele desperdiçou uma encarnação inteira, né? Ele não teve utilidade para a sua própria felicidade, para o seu próprio esforço de conquista intelecto-moral e, consequentemente, não foi útil para os seus semelhantes, não foi útil na obra do Criador durante a encarnação. Seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores,
onde haverá prantos e ranger de dentes, onde haverá choro e ranger de dentes, ou seja, onde haverá sofrimento. Parece uma linguagem ameaçatória da parte de Jesus, mas na verdade é uma linguagem necessária para a nossa educação desde aquela época de espíritos ainda extremamente atrasados. Se estamos atrasados, imperfeitos nos dias de hoje, companheiras e companheiros, quiçá naquela época. E ele está se tratando aqui da expiação, ou seja, todo o mal que fizermos, deveremos responder por ele, por esse mal. Ainda mais, especialmente, soberanamente, melhor dizendo, quando temos esclarecimento. Ou seja, mais será cobrado a quem mais foi dado. Quanto mais luzes temos, quanto mais conhecimento, quanto mais esclarecimento temos, por exemplo, nessa parábola, sobre a necessidade de nos esforçarmos, de trabalharmos, de ser uma conquista individual, de termos que ter mérito pelas nossas conquistas intelecto-morais, quanto mais esclarecimentos temos sobre isso, mais será cobrado. Então teremos que passar, se desperdiçamos essa oportunidade, se enterramos esses talentos ou esse talento dado por Deus na nossa encarnação, se formos preguiçosos, se perdemos tempo, isso será cobrado de nós. Teremos que nos arrepender, teremos que reconhecer e teremos que expiar essas nossas falhas, essas nossas faltas, não por vingança de Deus, mas como consequência educativa de sua lei, para que nos marquemos desta necessidade de não desperdiçar de novo os talentos dados por Deus numa próxima ou em próximas encarnações. Então ele chama de servidor inútil, lançado nas trevas exteriores. Olha a linguagem impressionante, no bom sentido da palavra impressionar, educativa de Jesus. Exteriores, ou seja, distante da alegria do Senhor. Quando ele fala assim para os bons servos e fiéis, né? Compartilha da alegria do seu Senhor, ou seja, dá uma ideia de proximidade, de convivência com esse Senhor. E quando ele fala será lançado nas trevas exteriores, dá uma impressão de distanciamento dessa alegria, desse compartilhar de alegria do Senhor, com o Senhor. E exteriores porque quando nós desperdiçamos os nossos talentos, quando nós desperdiçamos oportunidades encarnatórias de progresso e, consequentemente, da nossa própria felicidade, e, consequentemente, ainda da felicidade dos nossos, da felicidade que nós podemos auxiliar que nossos semelhantes conquistem, nós estamos nos afastando do caminho de Deus. Nós estamos nos colocando, nós próprios nos colocamos nessas trevas exteriores. Nós próprios nos colocamos em situação de sofrimento, de prantos e de ranger de dentes, porque não é possível ser feliz, companheiras e companheiros, trilhando os caminhos que não são os caminhos de Deus. Não é possível ser feliz andando afastado de Deus. Então nós próprios nos colocamos nas trevas exteriores. Não é vingança divina. Deus nos oferece as oportunidades, a reencarnação, o corpo, a saúde, ou não, do corpo, a inteligência, ou não, mas vários outros talentos necessários para cada encarnação. Deus nos oferece, nos guia, nos dá condições, nos mostra o caminho, nos diz o que tem que dizer, especialmente através de Jesus, através dos seus benfeitores espirituais, dos nossos espíritos anjos guardiães, benfeitores, familiares, espíritos afins no bem para conosco durante a nossa encarnação. Deus nos dá todo o suporte. O Senhor dá os talentos. Deus nos dá todas as condições para uma existência inteira. Cabe a nós, pelo nosso próprio esforço, pelo nosso próprio trabalho, pela nossa vontade de querer ser melhores, nos melhorarmos. Cabe a nós fazer multiplicar esses talentos, pelo nosso próprio bem, pelo bem dos outros filhos de Deus, dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes, nessa sociedade imediata ao nosso redor. Cabe a nós nos colocarmos na alegria do nosso Senhor,
compartilhando dessa felicidade do nosso Senhor, como servos bons e fiéis, ou, de acordo com o nosso mau uso do nosso livre-arbítrio, nos colocarmos como servos inúteis, maus, preguiçosos, nas trevas exteriores onde há pranto e ranger de dentes. Ou seja, nos colocarmos como indivíduos que enterram os seus talentos, desperdiçam o tempo, desperdiçam as inúmeras oportunidades construtivas de uma encarnação, aqueles talentos dados por Deus, aqueles empréstimos benditos pelo nosso Pai que Ele nos oferece a cada encarnação, sendo preguiçosos, sendo indolentes, e depois de uma encarnação inteira estarmos perturbados, estarmos em condições lamentáveis de sofrimento, de dores, não só físicas, mas morais, e temos que reconhecer isso tudo, nos arrepender e expiar essas provas futuramente. Deus, como é o soberano em justiça e bondade, sobretudo misericordioso, Ele sempre nos dá inúmeras oportunidades de reencarnarmos, de consertarmos, de construirmos ao nosso favor e dos nossos semelhantes. Deus nos dá infinitas oportunidades. Deus nos cumula de talentos infinitamente. Cabe a nós querermos a velocidade de progresso, somos nós que determinamos. O quanto nós avançaremos nessa conquista de felicidade depende de cada um de nós. Está nas nossas mãos. E para isso temos também o Evangelho de Jesus e essa santa doutrina chamada Espiritismo, que tanto nos faz bem, que tanto nos esclarece e nos dá inúmeros e imensos instrumentos para que nos conduzamos cada vez melhor como espíritos imortais e momentaneamente nas nossas encarnações. Me chama muito uma atenção, uma frase dessa parábola que ele diz que depois de longo tempo, passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e o chamou a contas. Um dia, a cada encarnação isso acontece, um dia seremos convidados a voltar para a casa original. O mundo espiritual, seremos convidados mais uma vez a deixarmos o corpo que nos serve durante uma encarnação pelo fenômeno morte. E aí é o grande momento de prestação de contas. Isso pode acontecer, companheiras e companheiros, daqui a 1 segundo, daqui a 1 minuto, daqui a 1 ano, daqui a 1 década, daqui a algumas décadas para cada um de nós. Mas esse momento chegará mais uma vez. Será que se acontecesse agora, nós estaríamos preparados? Nós teríamos suficientemente consciência tranquila e fé no futuro? Nós teríamos a nossa consciência tranquila de que estamos fazendo tudo o que é possível, de que estamos nos esforçando suficientemente para reproduzir, para multiplicar, melhor dizendo, os talentos dados por Deus nessa nossa encarnação? Nós estamos nos esforçando tanto quanto é possível para nos melhorarmos, para conquistarmos gradativamente a nossa felicidade, para auxiliarmos na conquista de felicidade dos nossos irmãos e irmãs de jornada? Nós estamos fazendo tudo o que é possível? Cabe aqui essa reflexão. Chega uma hora a prestação de contas. E em nenhum momento, companheiras e companheiros de doutrina espírita, tem discurso ameaçatório. Doutrina espírita nos chama à reflexão, nos chama a uma reflexão madura, sadia, uma reflexão que é para a nossa própria felicidade, não de ameaça, porque Deus não ameaça, Deus não se vinga, Deus não é o fiscal para ver quem peca, para pegar o pecador em erro. Deus é aquele extremamente amoroso e, sobretudo, misericordioso, que não se vinga, que educa, que dá inúmeras oportunidades e que, na verdade, só quer o nosso bem. Então, ele constantemente nos chama à reflexão. Pare para pensar, paremos para pensar, reflitamos. Se estamos com a nossa consciência tranquila
e com a conta necessária de, por conta disso também, fé no futuro, para que quando chegar o momento da prestação de contas dos talentos emprestados por Deus para a nossa encarnação, nós passemos por esse momento da forma mais feliz possível, mais suave e tranquila possível. Que belo estudo da parábola, que belos são os estudos da parábola, das parábolas de Jesus, da compreensão, e fico pensando, companheiras e companheiros, se hoje, com acanhados desenvolvimentos que temos, né, intelecto moral, já conseguimos apreender, assimilar, entender tudo isso, imagine essa parábola, a compreensão que teremos dela e de todas as outras de Jesus daqui a 1000, 2000, 3000 anos atrás, à frente, melhor dizendo, daqui a milênios à frente, quando teremos ainda mais capacidade de entendimento, ainda mais adiantamento intelecto-moral, ou seja, quando ainda não conseguimos entender certas coisas que estão aí, mas que não conseguimos enxergar, mas que enxergaremos daqui a milênios, dessa mensagem perene, eterna, que Jesus vem nos trazer, dentre tantas outras. Que beleza é o Evangelho de Jesus, esta santa doutrina. Então, finalmente, muito grato por essa oportunidade, quero agradecer Ivair, todos os companheiros e companheiras dessa casa querida, o Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, por mais essa oportunidade de serviço, de estudo em conjunto e de convivência fraterna. E gostaria de convidar a todos para que façamos uma prece de encerramento desse nosso precioso encontro, agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo a Jesus, esse nosso irmão querido e muito amado, agradecendo a cada anjo guardião, a cada benfeitor espiritual, por mais essa oportunidade. Senhor Jesus, nós te pedimos o que sabemos que já acontece, que é a tua constante atuação sobre nossos corações e mentes, mas que a força, a coragem, que nós estejamos empenhados, Jesus, em estarmos abertos a esses conhecimentos e estarmos dispostos a praticá-los, para que nós tenhamos essa coragem, essa boa vontade da prática no bem, Mestre, que sabemos ser tão preciosa para nós próprios e para os indivíduos que nos cercam quando nós agimos com caridade. Que estejamos atentos a essas necessidades, amigo querido, e que possamos multiplicar os talentos dados por Deus em nossas vidas, para as nossas vidas. Que saibamos, Jesus, valorizar adequadamente e não demasiadamente a vida material, a encarnação, as coisas do mundo. Que saibamos valorizar, mas valorizar muito mais aquilo que merece mais valor, que são tudo que vem de Deus, são todas as coisas do mundo espiritual, são as coisas e as causas divinas, o que é realmente importante para cada um de nós, que não somos corpos, que somos espírito imortal, somos criaturas de Deus. Que estejamos atentos, vivenciando essa realidade, hoje cada vez mais em nossas existências. Muito obrigado por tudo, Jesus. Muito obrigado. Companheiras e companheiros, um abraço muito carinhoso e até uma próxima oportunidade. Fiquemos todos com Deus.